Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cefincast. Eu sou Diego Ângelos, cofundador, e hoje estamos em dupla aqui, né, com mais uma host, nossa querida Gabi Rodrigues. É isso aí, hoje vamos fazer um bate-papo aí bem agradável, né, de trio aí, eu, Diego e a Suelen. E acho que vai ser muito legal. Espero que vocês gostem desse novo formato. Vamos lá, Suelen, nossa grande convidada. Muito obrigado por aceitar esse desafio e ajudar aí outros colegas, né, da área das finanças a alavancarem seus negócios. E o nosso tema de hoje é sobre precificação, né? Mas antes de a gente falar especificamente do tema, gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de onde tu é, o que tu faz, para o pessoal conhecer um pouquinho da tua história aí. Muito bem. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu admiro muito vocês, tanto quanto pessoas, como profissionais. Ah, já vai me fazer chorar aqui, né? E, como eu sempre falo, assim, vocês são grandes inspirações. Quando iniciei na carreira de educadora financeira, me sentia muito sozinha, né? E foi encontrando esse grupo e vocês como referências, né? Foi que eu comecei a me sentir mais confiante e mais pertencente a um grupo. Então, isso fez toda a diferença, assim, na minha trajetória e, inclusive, na minha persistência. Porque início de carreira sempre é difícil, é desafiador, né? Então, saber que tem outros profissionais que estão trilhando aquela carreira também e que já estão em outro nível, que já estão em outro lugar, né? Que é possível, fez total diferença, assim, para eu dizer, acreditar, não, eu vou seguir nessa carreira aí que vale a pena, né? Então, nossa, que legal saber disso, Su. A gente fica muito feliz, né? Muito honrado. E o Cefin, ele vem justamente para isso, né? É um ecossistema para empreendedores, educadores, planejadores financeiros aí para capacitar e para essa confiança que a gente conseguiu aí te trazer no teu percurso e hoje que tu brilha lindamente por aí em todos os locais que vai com a tua luz própria, né? É que esses profissionais também se sintam capacitados com isso. Então, já dizendo aqui, né, sobre esse Cefin, sobre o nosso ecossistema, né, além do podcast, vai muito além do podcast, né, a gente vai ter o Summit, que é o congresso, e também o clube, né, o Cefin Club, que é um networking entre esses profissionais da área das finanças justamente para se sentir pertencentes a esse grupo, né? E um ajuda o outro. Essa troca é tão importante, né, Diego? A gente sempre fala e acho que deixar bem claro para todos que estão assistindo aqui que a ideia do Cefin é justamente quebrar aquela barreira de dizer que somos todos concorrentes, né? E nós não somos. Nós somos parceiros, que um pode ajudar o outro. A gente tem mais de 220 aí milhões de brasileiros, 80% endividado, né, Su? A gente tem muita gente aí que precisa do nosso serviço, precisa da nossa, nosso propósito, da nossa missão, né, de ajudar. Então pode ser para quem quer pegar endividados, para quem quer ajudar, quem quer investir, mas nós como profissionais temos nossos desafios, né? A gente não sabe muitas vezes como se posicionar, como vender e como precificar, que é o nosso assunto de hoje. Então a gente já teve aí muitos outros bate-papos, então espero que vocês olhem os conteúdos anteriores. Tivemos aí sobre como ser um creator dentro das redes sociais, como se posicionar ou para ter uma autoridade dentro da rede social. Também falamos sobre como vender, né? Então tem podcasts incríveis aqui, então não deixe de olhar, né, na nossa playlist aí, muitos conteúdos. Mas, Su, fala um pouquinho então, né, desse desafio de, mesmo que a gente trabalhe com as finanças, a gente também tem aquela dificuldade, né? Qual que tu acha que é a maior dificuldade de alguém que trabalha nas finanças de precificar o seu próprio serviço, né? Sim, então, a maioria das vezes a gente faz uma formação e a gente recebe instruções de qual seria um valor provável, ou a gente olha, né, outros parceiros, outros colegas da área e acaba muitas vezes precificando a partir disso, no achismo, nessa comparação. Bem isso. E a gente não sabe se isso está adequado para a gente não tem noção se no nosso volume, o que a gente vai conseguir, quanto a gente vai conseguir entregar, né? E principalmente porque normalmente no início a gente passa por uma transição de carreira,
né? E nessa transição, às vezes a gente precisa compreender que talvez a gente está se dividindo em profissões diferentes, em momentos diferentes, e a gente não se dá conta de olhar para esse novo negócio, essa nova carreira, com um olhar mais apurado, mais técnico, né? É como se a gente fosse deixando ali, e não tem problema nenhum a gente iniciar como se fosse uma renda extra. Mas se a gente quer tornar aquilo ali como uma renda principal, a gente tem que olhar para aquilo ali com um olhar mais minucioso e técnico para saber quanto eu preciso faturar, como vai ser essa minha estrutura financeira para me manter nesse negócio, né? Levar mais a sério mesmo, né? Como se fosse realmente um profissional, né? Isso. E eu falo isso por vivência própria, né? Então, voltando ali, né? Eu sou lá de Sapiranga, do interior aqui do Rio Grande do Sul. E venho, então, da educação, mas da educação escolar. Eu fui professora de matemática por 12 anos e cheguei nesse mundo de finanças por insatisfação. Então, a insatisfação é um bom indicador, né? Pra gente, normalmente é a insatisfação que faz a gente buscar alguma coisa, né? Melhorar alguma coisa. Então, eu estava insatisfeita com a minha vida financeira, comecei a pensar. E aí, amante dos números, né? Comecei a pensar assim, tá, mas não tá batendo. O que entra e o que sai não tá batendo porque eu tinha que estar vivendo diferente, né? E aí, fui aprendendo pra mim e aplicando, mudando o que eu conseguia, eu comecei a ver o quanto aquilo ali podia transformar e o que mudou, né, na minha vida em si. E nessa busca, encontrei então uma formação que me permitiria trabalhar com isso. Então eu já vim um pouco satisfeita na minha profissão por várias questões, né, que não estava satisfeita no meu trabalho, queria uma mudança de carreira e vi nessa oportunidade aí conseguir conciliar as duas coisas, né? Continuaria trabalhando com a ideia de educação, de transformação de vida, mas também empreender, porque isso é uma coisa que eu lembro. Eu pensava muito nessa coisa que eu queria ser empreendedora, mas eu vim de uma família que era extremamente segura em relação a essa questão de empreender. Então, eu cresci ouvindo que a melhor coisa era o salário no fim do mês. Então, tipo estabilidade, estabilidade, assim, né? Estabilidade. Então, essa questão de empreender foi um desafio também. Foi mais um passo que foi um desafio. E eu não tinha vivência em casa, que é diferente. Quando tu tem uma família empreendedora, tu tem essa ambiência, né? Então, tu vê como é que tua família age, como é que teus pais vendem, como é que é, isso tudo facilita. Eu tive que aprender tudo. Tu vê como a família influencia, né? Porque daí parece que a gente tá transgredindo alguma regra, né? Fazendo alguma coisa de errado, né? E, enfim, aí fiz o curso, né? Fiz a pós-graduação, a formação e na minha cabeça iria trabalhar com finanças pessoais, que nem eu estava te comentando, né? Porque, afinal de contas, eu venho da matemática, venho da área das humanas, vamos dizer. É matemática, mas dentro da educação. Então, tá mais nas humanas do que nas exatas, assim, né? E não tinha contabilidade, não tinha administração, não tinha economia. Pensei, vou trabalhar com finanças pessoais, que essa é uma área que eu acredito que eu domino, né? Primeiro cliente que me surge, casal empresário. E aí, né? Tá, o que eu vou fazer? Vou encarar, né? Aí chamei, vamos conversar. Entendi que o processo deles não era tão técnico na empresa, era muito mais relacionado com a questão de gestão emocional e conciliar aquela questão de finanças pessoais, finanças empresariais, fazer essa separação. E aí eu disse, tá, isso aqui eu domino, né? E aí foi indo. E aí os próximos também. Então, assim, na minha carreira, que foi meio que pré-definida por mim, né? Que seria para finanças pessoais, eu atendi pouquíssimo de finanças pessoais. Foram surgindo muito. E aí, pronto. Ok. Gostei de trabalhar, fui me especializando, fui fazendo outras formações, outros cursos e
aqui tá meu nicho. Nossa, viu só? Então, que importante, né? Tu tá contando sobre a tua trajetória, sobre o teu processo já dentro da parte da educação financeira, né? Sim. Porque muitas vezes a gente quer começar e acha assim, meu Deus, qual é meu nicho? Eu preciso achar agora o meu nicho antes de começar. Às vezes o nicho te escolhe, né? Que foi o que aconteceu. E daí tu tá gostando, então, dos atendimentos e agora você achou, Me tá achei. tudo certo. Isso aí. Então, como eu disse, comecei a gostar daquilo. E aí, aí foi um pouco mais assim para a parte das exatas, da matemática, e aí, porque aí entra nas finanças empresariais acaba entrando muitos indicadores, Cálculos, né? cálculos Muito número. mais precisos, né? E eu comecei a gostar. Nossa, amei, e aí comecei. Aí eu disse, tá, então acho que é isso que eu quero. E aí comecei a ir atrás de formações e conhecimento para poder atuar nessa área também, com qualidade, né? Então, acabei nichando, claro, em micro e pequenas empresas, empresas familiares. Como eu trabalho sou de Sapiranga, né? Então, eu trabalho mais naquela região. Aquela região, ela acaba trazendo mais essa questão mais presencial. Os empresários gostam que eu vou até a empresa, fazemos a reunião lá, conhecer a empresa. É uma coisa mais íntima, por causa da região que eu trabalho, talvez que em outras regiões seja um pouco diferente, né? Mas ali funcionou muito bem esse formato de trabalho, assim, né? Mais presencial, mais próximo, mais íntimo, assim, né? A gente tá vendo, a gente acompanha aí o sucesso. Muito e bom. Parabéns, né? Porque são os desafios, né, que vão se apresentando na vida e as oportunidades também. A gente tem que laçar elas, né? A gente tem que aproveitar o que tu fez, né? Viu uma oportunidade no mercado e agarrou ela, né? Não ficou fixa naquela primeira ideia de trabalhar com as finanças pessoais, né? E daí como é que foi pra ti agora, né? Vou até voltando na pergunta, mas já trazendo da tua história, porque tu trabalhou como lecionando, né? Dentro de uma sala de aula, onde tu tinha teu salário de acordo com o teu número de horas, e daí tu sai da sala de aula para empreender com finanças e tem que precificar o teu negócio. Como é que foi esse desafio e como é que tu vê que os empreendedores, né? Qual que é o maior desafio que tu vê dos empreendedores nessa linha? E daí tu pode trazer o teu exemplo mesmo, né? Não, perfeito. O que aconteceu? Eu passei por uma transição mais gradual, né? Então, eu diminui minha carga horária na escola e conciliava meio a meio. E assim fui sentindo o mercado, digamos assim, né? E, como eu disse, eu venho de uma família que busca muito a estabilidade financeira. Então, para mim, pensar no passo de me exonerar e empreender foi desafiador, né? Então, eu tive que passar um processo e, na verdade, acabei dando esse passo no limite, quando eu não estava mais dando conta das coisas, né? Não estava mais dando conta nem de atender toda a demanda que estava vindo da educação financeira e nem fazer o trabalho de excelência que eu queria fazer na escola, né? Eu vi que eu estava precisando escolher, né? Não tinha mais. Aí decidiu. E aí entra a parte mais técnica. O que eu fiz? Bom, meu salário fixo é tanto. Quanto eu preciso atender nesse horário que vai me sobrar para suprir esse salário que eu vou deixar de ter, né? E como eu era concursada, não tem nenhum outro benefício, né? Não tem fundo de garantia que iria me ajudar. Plano de saúde. Não tem, plano de saúde acabei perdendo, né? Não tem mais, não tinha mais. A questão até de, sei lá, se tu é CLT, de repente consegue fazer ali, consegue pegar um seguro-desemprego ainda por um tempo para se garantir naquele período. Enfim, o meu era terminar, né? E saía, deu. Porque justamente tu tem a estabilidade do concurso, não precisa ter esses outros benefícios, né? Então, eu tive que ponderar tudo isso, né, no momento. Então, meu salário é tanto, então eu preciso, nesse horário, fechar tantos serviços, tantos clientes, para eu suprir isso, né? Na época, eu trabalhava só com serviços pontuais, né? Sem recorrência. Então, o que eu precisei ainda
cuidar muito foi a parte de vendas, prospecção, toda essa parte que não era do meu mundo, né? Porque quando a gente empreende, a gente tem que aprender todas essas áreas, né? Então, que vocês, né, estão desenvolvendo aí dentro do Cefin, que é super importante, que quando a gente empreende na área do financeiro, não basta a gente só ser excelente na área financeira. A gente tem várias áreas que a gente precisa dar conta também para poder empreender, né? E se dar conta disso é importante. Então tem marketing, tem vendas, tem inclusive gestão de pessoas, gestão de rotina, gestão de processos. Tudo isso faz parte dentro do nosso negócio, mesmo que seja só nós dentro dele. Justamente. Né? Mesmo que seja só nós dentro dele. Então, tudo isso eu tive que desenvolver, tive que aprender. E aí o que acontece? Precifiquei quanto eu precisaria fechar ali. Só que naquele momento ainda, eu trabalhei muito na precificação do geral, assim, o que estão cobrando aí, quanto aí indicações, né, de formações que fazia, aí os professores, esse é um valor de mercado, de tanto a tanto e tal. E, claro, seguir essas orientações, né? Só que com o tempo eu fui aprendendo e precisei entender que não bastava isso. Eu tinha que olhar para o meu negócio e precificar a partir do meu negócio, né? Então, o desafio foi justamente esse. Parar de olhar só como a concorrência e precificar como concorrência e olhar para o meu negócio e precificar para o meu negócio funcionar, para o meu negócio ter lucro, para crescer. Porque aí agora eu tenho que parar de me ver como autônoma. Não sou mais autônoma e só vou, né, fazer o meu serviço, ganhar e seguir. Eu quero ser uma empresária. Então, eu como empresária, eu preciso olhar o meu negócio como uma empresa. Mesmo que nesse momento seja eu presa, vamos dizer, né? Então, eu preciso olhar aquilo ali. Então, foi esse o principal ponto, assim, que eu tive que aprender ao longo do tempo para precificar. E agora, te ouvindo falar, né, Su, o quanto que é importante, olha só, essa tua bagagem de tu já ter feito, assim, a parte da educação financeira, da organização pessoal ali, familiar, né? Já ter um pouco desse know-how ali, porque a gente precisa saber também do nosso custo de vida, da família, para conseguir colocar o preço, principalmente no início, né? Porque não adianta a gente trabalhar e não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês da nossa família, né? Então, tu já tinha, eu tinha um salário tal lá do meu emprego público, né? Então, no mínimo aquilo ali, né? Então, se a pessoa está fazendo uma transição de carreira, tem que ter essa noção, né? Se a pessoa está começando agora, tem muitos profissionais que agora eu estou vendo que estão saindo direto. Bom, depois do breve acidente aqui, né? Acontece, né? A gente estava falando o quanto que é importante, então, a gente ter uma noção do nosso custo de vida, do custo de vida da nossa família, para a gente conseguir precificar. E eu estava falando o quanto que eu tenho visto profissionais, assim, logo formados, agora já indo trabalhar direto na educação financeira. Antes isso não acontecia, né? E a gente fica bem feliz por isso, né? E o Cefin está aí para ajudar, inclusive, esses profissionais, né, que estão iniciando agora. Então, assim, é importante a gente ter uma noção direitinho do quanto que é o nosso custo de vida, para saber o quanto que a gente vai ter que faturar, né? E com isso daí fazer essa precificação corretamente, né? Quantos clientes que a gente precisa atender, né? Para conseguir, pelo menos nos pagar ali no ponto de equilíbrio e para depois lucrar, né? Porque sem lucro não existe empresa, né? Aprendam isso. Então, não é fácil. Então, o quanto que foi importante, né? Para ti ter essa noção toda da organização financeira, para saber precificar também, né? Exato. Porque esse ponto que tu trouxe, né, a questão de não só se pagar e sim lucrar, é essencial, porque todo mundo pensa em crescimento, né? Então, em algum momento, tu vai precisar começar a delegar algumas coisas. Mesmo que nesse momento tu pense que seja difícil tu estruturar a tua empresa sem ser você mesmo atendendo os clientes, né? Tem que pensar em delegar outras coisas. Daqui a pouco, o marketing é um dos primeiros
pontos assim, né, que a gente delega. Mas ainda precisamos deixar um tempo organizado para que a gente se dedique a isso. Então, e quem que vai pagar isso? O nosso lucro, a nossa estrutura financeira como empresa, né? Então, se a gente precifica de forma a só nos pagar, a gente sabe que vai ficar sempre só nisso, né? A gente não vai ter um crescimento. Sim. E ainda a gente corre o risco de, além de não crescer ainda, ir decaindo, porque a gente vai ficando para trás. De repente a gente, por falta de pensar como empresa, não se especializa mais, não se atualiza, e aí a gente começa a ficar mais obsoleto no mercado, e aí de repente a gente começa, ao invés de agregar valor e ser percebido pelo nosso valor agregado do nosso serviço, a gente vai começar a competir preço e desconto, né? E aí, se a gente vai para esse viés de competir preço, de dar desconto, a gente sabe que o mínimo de clientes que a gente vai ter que atender vai ter que aumentar, porque a gente diminui o nosso ticket. Então, é uma bola de neve, né? Então, a gente entender que a precificação precisa ser bem pensada e não só jogada no ar ali, é essencial para a nossa sobrevivência na profissão. Não só para... porque eu quero enriquecer e eu quero... Não, para nossa sobrevivência também. Para a expansão, né? para o crescimento, né? Porque certa vez eu ouvi de um empresário e aquilo me marcou. E ele dizia assim, ó, empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Então, a empresa pode dizer assim, não, eu estou estável há bastante tempo. Não, tu está morrendo. Ela tem que estar em crescimento. Por quê? Porque o mercado te engole. Se tu não está em crescimento, o mercado vai te engolir. Os concorrentes estão aí, estão se capacitando, estão voando, né? Tem um planejamento estratégico, né? Talvez, há décadas atrás, existia isso, de uma empresa ser estável. Mas hoje em dia não mais. A inovação é tremenda, a concorrência é tremenda, a globalização faz com que eu possa contratar um profissional lá do outro lado do mundo, que antes não, né? Então, na nossa área, por exemplo, contabilidade. Antes se pensava contabilidade, na cidade eu tenho que achar o meu guarda-livro, eles até chamavam de guarda-livro, né? E hoje em dia não, eu posso ter contabilidade onde eu quiser, porque é tudo online, tudo digital, né? As notas, os arquivos não precisa ser mais físico, a gente pode se organizar de forma digital. Então a gente precisa entender que a gente precisa estar sempre crescendo. Se a gente está estagnado, a gente está morrendo, na verdade, né? A tua fala me veio também essa questão da importância desse projeto que a gente está iniciando, porque da mesma forma que a gente tem que saber precificar, a gente vai ter que saber se posicionar, a gente vai ter que saber vender, a gente vai ter que saber qual vai ser realmente o nosso público-alvo, nossa persona, nosso nicho, porque não adianta eu querer vender um produto high ticket se o meu público não tem essa capacidade financeira para comprar, né? Então não adianta a gente fazer uma precificação sem ter esse olhar mais sistêmico, sem saber todo o panorama daquela tua modelo de entrada que tu quer, ter uma esteira de produtos, ter uma modelagem do teu negócio, para daí sim tu conseguir fazer a precificação. Então não é uma coisa única, né? Agora eu vou precificar o meu negócio. É o momento que tu vai ter que parar, mas tu vai ter que ter esse olhar sistêmico de todo o teu business, né? Senão tu realmente vai ficar patinando, né? Vai ficar copiando o mercado e não vai conseguir escalar o teu negócio, e né? E o Cefim está aí para isso, né? Para capacitar todos os profissionais, né? Justamente. Mas então a gente falou bastante sobre o quanto que é importante a precificação num negócio, né? E que comece já bem precificado, né? Assim, direitinho, de acordo com tudo. Só um detalhe, tá, gente? Vou falar aqui na câmera. Vou até botar a câmera aqui, ó, falar diretamente para vocês. Não vou usar essa palavra, né? Mas não vamos baixar muitos preços. Se eu usar outra palavra, você deve imaginar qual palavra que eu usar, né? Não vamos baixar os preços também e virar um leilão a nossa profissão, né? Estamos aqui entre colegas profissionais, então vamos valorizar, né, o nosso negócio, o nosso trabalho, tá? Então a gente tem sim que
entender o nosso valor, entender todas as capacitações que a gente fez para chegar aqui, né, e não vender um trabalho para pagar o almoço do outro dia, né? Então vamos realmente valorizar nosso trabalho, porque senão a gente começa sempre a se nivelar por baixo, né? Então isso é muito importante. Né? E dinheiro, tempo é dinheiro, né? E tempo é vida. Né? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? E daí quais são os erros assim que tu acha que são mais comuns, principalmente aqui na parte, né, financeira, assim, na parte da precificação? Eu acho que o primeiro é essa questão de tu olhar para a concorrência e decidir o teu preço a partir disso. Não que o mercado deva ser ignorado, jamais. Né? A gente precisa entender o mercado e entender o nosso lugar no mercado. Né? Porque também dentro do mercado de profissionais da área de finanças existem várias, vamos dizer assim, vários níveis de jornada dentro dessa carreira, né? E que cada um está construindo o seu. Então é claro que quem está iniciando na carreira vai ter um ticket diferente de quem já está há anos e que já faz uma entrega muito diferente por causa da sua experiência na área. Então, é óbvio que tem essa diferença. Mas não dá só para te olhar para o lado e, então vai ser tanto. Esse é um dos principais erros. Outro erro é deixar de lado alguns custos, que pode ser bobos, mas são. Né? Então, que nem eu, por exemplo, vou dar exemplo que eu faço atendimentos presenciais. Então, quando eu vou precificar, já que a grande maioria dos meus clientes fazem questão de eu ir até a empresa, eu tenho que considerar o meu deslocamento. Ele precisa estar calculado dentro da minha precificação. Né? E, inclusive, se, digamos, eu pego um cliente mais distante, eu preciso também considerar isso. Né? Eu posso ser tão exata a ponto de calcular individualmente por cliente, por localização, ou eu posso fechar um valor para poder trabalhar de forma mais fácil na hora da venda, né? Ter digamos, um produto já pronto, mas por região. Então, que nem é na minha região, né? Sapiranga é um valor, Sapiranga e Campo Bom é um valor. Agora, se eu tenho que me deslocar para Novo Hamburgo, é um outro valor. Se eu tenho que me deslocar... Enfim, né? Ou posso fazer valor por deslocamento, enfim. Mas eu preciso precificar aquilo ali. E mais bobo e esquecido, às vezes, é, por exemplo, se eu faço atendimento no meu escritório, eu vou servir um cafezinho, um biscoitinho, não sei. Isso é insumo que eu estou utilizando no meu atendimento. Que eu não teria aquele custo se eu não fosse atender o cliente. Precisa estar calculado. Tu ia tomar o café lá dele, não o teu, né? Isso. Então, são coisas que às vezes são negligenciadas por justamente, às vezes, é um custo baixo, mas está ali dentro do teu negócio. Claro, aí que tá. Tu não precisa precificar no sentido de para cada serviço, eu vou dar uma bolachinha, vou dar 2 xícaras de café. Não, café a mais tem que pagar, hein? Só toma um. Se tomar a mais, tu tem que pagar extra. Não é essa lógica, assim, né? Mas eu tenho que entender minhas despesas do meu negócio. Mensais, pelo menos. Quantos pacotes de bolacha, quantos quilos de café, enfim. No mês, qual é o meu... isso é quanto do meu faturamento? É 5% do meu faturamento. Então, eu sei que dentro na minha precificação, eu vou ter que ter 5% de despesas, né? Então, eu preciso considerar isso. E um dos erros é desconsiderar. Outra, por quê? Porque muitas vezes a gente fecha o preço com o valor que a gente quer ganhar. E aí, principalmente quem trabalha sozinho, não tem funcionário, não tem secretário, não tem ninguém pro marketing, não paga ninguém, só trabalha e recebe. Pensa que, se eu cobrei R$1.000 essa consultoria, esse atendimento, eu fico com R$1.000. Aí tá a diferença de lucro e faturamento, né? Também, que muitos confundem. Acho que tudo é mais e além disso, né, uma questão que principalmente para quem trabalha com a PJ, né, quem oferece serviços financeiros para empreendedores e os pequenos empreendedores até, é a primeira coisa que a gente fala o quê? Separa a despesa pessoa física e pessoa jurídica. E às vezes a gente, né, o próprio profissional não faz o dever de casa, né? De organizar essa separação e todas essas despesas que tu falou e outras tantas, né?
sei lá, uma inteligência artificial que tu usa lá, um chat GPT da vida, um Zoom que tu pague, né? As mensalidades de programas que tu paga, tu tem que também considerar, né? Tudo ali, exatamente. Então, é esse erro de não olhar para o negócio como uma empresa e estruturar como uma empresa. E separar o que é custo variável, o que é que vai variar de acordo com... Aumento minhas vendas, vai variar, vai aumentar. Por exemplo, no meu caso seria a gasolina. Se eu tenho mais atendimentos, eu vou gastar mais combustível. Aí eu tenho as minhas despesas fixas. Eu preciso organizar o meu negócio, mesmo que seja só eu mesma naquilo ali, como fosse uma empresa. Se eu estivesse dando uma assessoria para outra empresa, como é que eu iria estruturar aquilo ali? Preciso estruturar para mim aquilo. E aí sim, a partir disso, saber meus indicadores, saber o mínimo de clientes que eu tenho que atender. E aí, trabalhar com todo esse sistema que tu trouxe, né? Ticket de entrada, jornada do cliente. Trabalhar também sempre dentro do possível com serviços diferentes, né? Serviço de recorrência, que é as esteiras, né? Eu já vi a gente tá, até pro pessoal, né? A gente tá nessa primeira edição do Cefim, a gente já tem muitos profissionais que já estão aí se preparando para gravar esses conteúdos incríveis do Cefim Summit, então fiquem ligados aí, em abril vai rolar o Cefim Summit, né? A Suelen, uma das palestrantes, vai falar justamente sobre a questão da precificação, e a gente tem vários outros colegas, mas também eu peguei aqui, aproveitando, já anotei aqui, né? Esteira de produtos e serviços, então a gente vai atrás, né? Então quem está assistindo esse podcast agora, pode ficar tranquilo que no Cefim Summit vai ter alguma palestra sobre esteira de produtos e serviços que a gente vai atrás, porque eu acho que é muito importante para os profissionais, né? Sim. Sabe que eu ia dar até um exemplo meu, por exemplo, eu trabalho praticamente como office, né? E daí não tenho todas as despesas de um escritório, né? Mas eu preciso entrar no meu home office, o rateio da minha conta de luz, o rateio da minha internet, né? Então, parte das minhas despesas pessoais lá vai ser parte do meu PJ, né? Sim. Então, precisa ser feito. Então, a gente precisa cuidar isso também e colocar ali dentro do nosso preço, né? E outra coisa também, que é o meu exemplo, eu quase não faço, graças a Deus, foi uma opção minha, atendimentos presenciais, mas eventualmente tem aquelas pessoas mais tradicionais, né, 50 a mais, assim, que eu estou mais focada também nesse público, que querem um atendimento presencial. Daí, o que eu faço? Infelizmente, o valor é outro do meu serviço, porque justamente eu tenho que colocar a despesa, daí eu atendo, como eu não tenho escritório, eu atendo num café, daí eu vou lá e acabo pagando o meu café, né? Às vezes até o cliente se oferece em pagar, enfim, mas a minha gasolina e outra, o meu tempo também, né? Porque se tu atende um atrás do outro online, né? Tu dá ali um intervalinho de meia hora para dar uma descansada, tomar uma água, ir no banheiro e já pode colocar o outro. Mas tu tem que calcular também o tempo de deslocamento. Então, é pelo menos ali 2 atendimentos que eu poderia estar fazendo, enquanto presencial eu faço só um. Exato. Então, a gente tem que cuidar para precificar corretamente e levar em consideração isso também, né, Su? Sim, com certeza. Porque tem a capacidade de atendimento que a gente tem. Porque o serviço, ele é vinculado ao tempo. A capacidade, eu não digo de competência, eu digo de que a gente consegue arcar, né? O limite de pessoas, né? Que a gente consegue atender. Então, a gente tem que considerar que não só a hora relógio, né? A gente precisa também, considerar o tempo que a gente consegue estar no nosso potencial máximo para fazer aqueles atendimentos. Então, de repente, importante, né? Mesmo que seja online, por exemplo, eu dou aquela meia horinha, é suficiente para mim? Para mim é. Então tá, meia hora eu posso me organizar ali. Mas de repente, dependendo do nicho que eu trabalho, é muito intenso. Eu nunca foquei na área de dívidas, mas eu imagino que é uma área mais difícil emocionalmente. Desgasta mais, né? Nos consome mais energia, né? E aí faz com que a gente precise recompor para poder fazer o próximo atendimento. Então eu preciso precificar isso, né? Então meu tempo é diferente, o quanto eu vou conseguir atender semanalmente, diariamente e
isso vai impactar na minha precificação. Né? Nosso desgaste, né? E a qualidade, porque isso vai reverter a qualidade do nosso atendimento, né? Que não pode baixar. Sim. E aí entra toda essa estrutura que o Diego também comentou, né? Que a gente vai aprendendo, quando a gente vai empreendendo na área, a gente precisa aprender. Então, por exemplo, eu posso organizar minha rotina para colocar tal dia eu vou colocar só atendimentos de organização e planejamento, que é uma coisa mais, não tem tanto desgaste emocional, né? Mas tal dia eu vou colocar só dívidas, porque aí eu sei que eu vou espaçar mais, eu preciso, ou enfim, vai ver como você consegue gerenciar melhor aquilo ali, mas também faz parte, né? Então, para ti, tu tem que pensar sempre que tu é o teu termômetro, né? O termômetro mas é o teu... me fugiu a palavra agora, mas matéria-prima. Tu é o teu funcionário, quase, né? Tu é teu funcionário ali. Então, tu tem que saber como trabalhar contigo. Tu tem que ter o teu prolabore, o teu valor ali, e depois tua divisão de lucros, né? Pra tu poder ter esse olhar, né? Isso é muito importante. Nossa, e até o teu tempo, né? Além da precificação, a Suelen tá trazendo para nós aqui dicas de faturar mais, né? Também. Porque é isso, né? A gente olhar pra gente nesse sentido, com isso, nossa qualidade aumenta, daqui a pouco o nosso preço já consegue aumentar também, e a gente consegue atender mais pessoas, né? Até tu trouxe um equilíbrio, mas trouxe uma questão ali que quando a Gabi perguntou tu falou dos endividados e que acaba mexendo muito com o emocional, né? E o que tu diz assim para o profissional que tem não vamos dizer trauma, crença ou algum bloqueio na questão da precificação, né? Nessa parte mais de mentalidade, porque daqui a pouco ele tem um meio dele ali que são pessoas com uma certa escassez financeira naquele momento, ele não consegue precificar, até a Jamile, que participou aqui, o podcast está incrível, tá, gente? Sobre vendas, né? Ela trouxe que muitas vezes a gente se coloca no lugar do cliente, no sentido de quando a gente pagaria para aquele serviço, né? E muitas vezes não é isso. Às vezes a gente está com um cliente que tem capacidade de pagar mais, ou daqui a pouco não tanto quanto tu gostaria, né? Sim. Então o que tu poderia dar de dicas assim também para o pessoal que tem daqui a pouco um bloqueio, de como cobrar, de como poder de alguma forma destravar isso? Sim. O que acontece? Muitas vezes o principal problema na precificação é isso, é a gente precificar como se de acordo com o nosso padrão financeiro. E talvez naquele momento a gente está num padrão financeiro, principalmente quando a gente está mais no início, né? Que talvez a gente não conseguiria arcar com aquele investimento. Então, a gente precisa cuidar para não precificar a partir disso, da nossa visão. A gente precisa precificar como técnico, vamos dizer assim, né? Naquele momento de precificação, tu precisa ser técnico. Então, talvez uma forma se eu tivesse dando uma consultoria para alguém sobre precificação, como é que eu faria isso, né? Como é que eu iria fazer essa indicação para outra pessoa? Como é que eu calcularia isso? E para tentar dissociar um pouquinho de ti, né? Pensa como se fosse uma terceira pessoa, né? Fulana trabalha tantas horas ela consegue atender, como se fosse uma terceira pessoa. Às vezes fica mais fácil da gente racionalizar em cima daquilo e tirar um pouquinho a emoção e aí as crenças e tudo mais, né? Mas é um processo, né? E às vezes sozinho a gente não consegue, a gente precisa de apoio nessa área e trocar muito, né? Essa questão de troca, essa troca é muito essencial, assim, né? Que nem eu já disse no início, né? Eu, quando comecei, eu me sentia muito sozinha. Sozinha, tipo assim, e aí, como é que eu vou trocar? E se eu... Porque, imagina, eu era de escola. Escola é gente. Só os professores falando na sala dos professores mal de aluno. Vendendo natura, as professoras vendendo natura. Eu sei como é que e falando, mas e fulano, e não sei o quê. E aí, de repente, tu tá com uma dificuldade com um aluno que não consegue aprender, e aí tu fala, mas o fulaninho, eu já fiz de tudo, ele não aprendeu ainda. Aí vem alguém e diz assim, faz assim, quem sabe assim dá certo. E aí, eu entrei numa profissão que eu fiz uma formação online, então até tinha uma troca, mas não é a mesma coisa do que uma sala dos professores, né, pra gente trocar. Se sente muito solitária. Muito solitário. Né? E vem essa sensação de concorrência.
Tá todo mundo concorrendo comigo, sabe? Então, o que acontece? Tu fica até com receio da precificação, porque tu pensa assim, ai, será que eu posso trocar com fulano, perguntar como é que ela tá fazendo, quanto ela tá cobrando, para ter uma ideia. Só que aí tu pensa, ai, mas e se eu perguntar, ela vai achar que eu tô sendo invasiva. Aí vem todas né, essas questões assim. E aí, voltando, né, quando encontrei a Gabi, não sei como é que eu encontrei a Gabi, o algoritmo ali do Instagram, Deus me, né, comecei a seguir, e aí foi indo, fiz contato, e aí de repente já tava no GF. e eu vi que não é assim, que não é essa competição, que não é essa loucura, que eu podia trocar, e que eu podia perguntar, e, sabe? Chega a me arrepiar aqui. E tem outra, né, gente? Além disso, depois eu vou aproveitar depois falar um pouquinho do EGF, para até o pessoal que não conhece, né, que é uma coisa muito nossa aqui do Rio Grande do Sul, né, e aqui é para o mundo todo, né, mas do EGF, que são de profissionais da área das finanças, surgiram outros negócios. Então, eu me lembro que vocês duas fizeram um projeto juntas, se eu não me engano, tu fez com a Cami, e a gente acaba fazendo, agora estamos aqui fazendo o Cefincast, fazendo o Cefin. Então, deste network surgem negócios, né? Daqui a pouco parcerias, como daqui a pouco a Suelen trabalha com PJ ali, pequenas empresas, médias empresas. E eu não trabalho com esse público, eu posso indicar a Suelen. Né, e tantas outras possibilidades, né? Então às vezes a gente fica meio isolado, achando que não, mas é meu concorrente, eu não vou abrir, eu vou ficar na minha aqui e tal. Acho que isso acaba só perdendo, né? Só perdendo. Né? Não, e inclusive às vezes no mesmo nicho, né? Isso, até no mesmo nicho. Eu tenho parcerias com ali como eu disse, lá é muito mais para o interior e às vezes o atendimento é mais presencial. Então eu tenho alguns profissionais ali de Sapiranga que trabalham, por exemplo, com grandes empresas. Trabalham só com empresas que estão no lucro real, lucro presumido, né? E eu até faço atendimento, mas eu prefiro trabalhar com micro e pequenas empresas, que é outra dinâmica, né? Outra dinâmica, e até eu me sinto mais segura nesse lugar, então eu vou trabalhar nesse lugar, né? E a gente tem uma parceria, né? Agora, essa semana, ele me indicou uma cliente que estava no Simples e que precisava de ajuda, mas porque ele não está trabalhando com esse nicho. Então, às vezes, mesmo dentro do mesmo nicho, tem mais nicho. Exatamente. Os subnichos, né, que se diz, e a gente vai cada vez mais afunilando ali, né? Mas isso tudo é com o tempo, né? Mas eu queria saber, assim, como é que a gente faz para precificar, para realmente lucrar? Tem alguma metodologia, um passo a passo? Já dá um spoilerzinho do que a galera vai ver no Cefin Summit aí, que a aula dela tá demais. Já dá uma pinceladinha, né? Aí. Isso, então assim, pra gente precificar, primeiro ponto, a gente precisa fazer o levantamento total dos nossos custos, inclusive o nosso Prolabore, né? Para fazer o Prolabore, a gente precisa levantar todos os nossos custos pessoais e fechar lá o nosso Prolabore. Então, feito lá o Prolabore, a gente vai levantar os outros custos de se a gente paga aluguel, se não paga aluguel, se a internet, fazer um rateio, vai depender da sua estrutura, né? Então, mas lembrar de colocar todos os custos nessa estrutura. Ter essa clareza toda aí, né? Feito isso, tu vai conseguir ter o teu ponto de equilíbrio. Que é o quê? O teu mínimo necessário que tu precisa faturar para não ter prejuízo. Porque lembrem que faturamento não é lucratividade. E o Prolabore não é lucro. O Prolabore é algo fixo que tu tem que ter segurança que todo mês tu vai receber aquilo. E tem que ter ainda a margem de lucro que vai sobrar para tua empresa, para te pensar em crescimento, enfim. Então aí tu tem esse mínimo necessário que tu precisa faturar. Feito isso, tu vai aplicar o percentual de lucro que tu quer. Quando a gente fala de serviço, o ideal é trabalhar de 30% a 40% pelo menos. Menos que isso é muito pequeno porque a gente tem um limite de tempo, né? Uma margem de lucro menor é viável para quem pode ter volume de vendas, né? Então, aí diferenciar se tu trabalha só com serviço ou trabalha com serviço e produto. Por exemplo, quem tem infoproduto tem que considerar que uma parte do faturamento é de serviço e uma parte de produto.
E que nessa parte de produto, nos infoproduto, por exemplo, tu pode sim gerar volume, né? Então tu precisa considerar isso. Mas digamos, quem vai trabalhar só com serviço, vai pegar ali o teu ponto de equilíbrio e vai aplicar percentual de lucro que quer, né? E aí com isso saber o mínimo necessário que tu tem que faturar no mês para poder pagar toda a tua estrutura e ainda sobrar o teu lucro, né? E aí já te ajuda a ter essa visão de metas, porque afinal de contas, como empreendedores, a gente precisa sempre trabalhar com metas, Perfeito. né? Pra gente saber se tá chegando no que a gente deseja, se não tá chegando, o que a gente tem que fazer para conseguir chegar lá, enfim, né? A gente tá aí dentro de um negócio e precisa olhar aquilo ali como um negócio, né? Isso aí. Se deixar, a gente fica aqui falando, mas já passamos do nosso tempo aqui. Mas, pô, foi incrível o podcast aí, nosso bate-papo. Acho que deixou mais aquele gostinho de quero mais, pra gente ter outros momentos e também, quem sabe, até tu estar aí, o pessoal que está conosco aí no Surfing Summit, né, também. E eu tenho duas perguntinhas finais, tá? Uma delas é, se tu fosse dar um conselho, né, para profissionais financeiros que querem trabalhar, estão trabalhando muito, mas não estão vendo lucro, não estão vendo dinheiro sobrando. O que tu poderia dar de recomendação para essa galera aí de conselho final? Depois tem uma outra perguntinha para ti. Esse passo a passo é interessante, né, que tu falou agora há pouco. Ah, sim. Então, assim, quem tá trabalhando demais, esgotado, mas não tá vendo o resultado financeiro, provavelmente tem um desajuste aí no preço que tá cobrando. Então, ele já validou o seu modelo de trabalho. Se ele tá trabalhando tanto, significa que o público tá gostando. Então, ele pode parar, analisar aquilo ali de fora e ver o que ele pode fazer para agregar mais valor ou começar a cobrar mais por aquele serviço. Ou seja, precificar de acordo com o que ele tem capacidade de atender. E aí entra essa análise. Bom, qual é a minha capacidade de atendimento para que eu não me esgote? Porque tem uma coisa que a gente às vezes se engana, que é a questão de achar que é só o volume que importa, né? Às vezes, menos clientes, menos bons clientes é melhor do que um monte de cliente ruim, vamos dizer assim. Não ruim no sentido... Mas tem cliente ruim também. Tem cliente que a gente precisa demitir. Nos toma mais tempo, né? E tem clientes que às vezes a gente precisa pensar o quanto vale a pena continuar com aquilo. Assim como se a gente trabalhasse com produtos, a gente precisa analisar se aquele produto vale a pena vender. Porque dependendo se ele está dando prejuízo, é melhor não vender aquilo ali do que vender e ter prejuízo. Justamente. A mesma coisa o atendimento e o serviço. Dependendo, aquele cliente vai trazer mais oneração. Não. Fugiu a palavra. Isso, vai me onerar muito mais do que me dar lucro. Então, é melhor eu não atender esse cliente e ter esse tempo livre para prospectar outros clientes melhores do que eu só, eu tenho que fechar, né? Então, esse é o principal ponto, assim, se é um conselho, né? Sim, observe isso, boa. Analise muito isso, bem. porque às vezes é importante. Quando o profissional chega nesse ponto, assim, eu acho que ele já está preparadíssimo, né? E, nossa, é tudo que a gente deseja para todo mundo, né? Porque daí ele começa a se valorizar também. Sim. Isso. Mas isso é bem importante. Su, deixa... Então, a última perguntinha. Depois eu deixo para ti finalizar. Hoje tu finaliza. Vai. Que é uma pergunta que a gente tem que fazer todo final de podcast para os nossos convidados que são colegas da área. Porque a gente tem outros colegas que não são especificamente da área, né? Su, se tu tivesse que indicar um assunto, um tema para ter no Cefin, que tu tem alguma dificuldade ou tu gostaria de daqui a pouco aprender mais para melhorar o teu negócio, qual assunto seria? Qual tema seria? Eu ainda estou aprendendo cada vez mais vendas. Vendas. Vendas foi o meu calcanhar de Aquiles, assim, nesse processo. Porque eu vinha de um lugar que eu não precisava vender nada, né? Eu vendia horas, claro, eu trocava a minha hora, mas eu não precisava vender. Eu preciso ainda, né, a gente constantemente se capacitar para vendas. E como é bom saber estratégias para faturar cada vez mais, né? É sobre isso. E no Surfing Summit a gente vai ter 2 profissionais espetaculares em vendas e vão falar coisas bem diferentes.
Então, assim, ó, super indico. Vocês que são profissionais aí, que estão aí nos assistindo ao nosso podcast, isso aqui é só uma palhinha que a Suelen está trazendo aqui pra gente da precificação. Então tem muito mais no nosso congresso, e no nosso congresso a gente está fazendo esse hall super qualificado de palestrantes que a gente não vai conseguir, Diego, tô vendo aqui, tá? Colocar todos os palestrantes nesse nosso congresso que vai ter ali em abril. Vamos ver. Tá? Então vem mais coisa boa por aí. Pessoal, coloca nos comentários aqui qual assunto você quer e se tem alguém para indicar para vir pro nosso Cefin Summit aí. Bora lá. Su, muito obrigada. Deixa aqui agora uma finalização para o pessoal saber onde é que o pessoal te encontra, quais as tuas redes sociais, como é que é teu formato de trabalho, porque é sobre isso, é uma troca de energia aqui com a gente e com todos que estão nos assistindo. Então, foi um prazer estar aqui, né? Mais uma vez, reitero isso. Contem sempre comigo adoro os projetos que vocês criam. E então, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me encontrar no Instagram, no Suelen Hens, com R, .finanças, só que com PH, em função lá do meu método FI, né? O Finanças com PH. E eu trabalho com assessoria financeira, mentoria e consultoria. A diferença entre elas é basicamente o formato de acompanhamento. Mas, atualmente, trabalho principalmente com finanças empresariais ou profissionais liberais que precisam estruturar também essas finanças, que é muito misturada, às vezes, pessoa física e jurídica, né, quando é profissional liberal. A gente vai deixar aqui embaixo, bem direitinho, porque Suelen Hens tem todo né? Os canais da Su, o contato. E muito obrigada mesmo pela participação, a gente está muito feliz e parabéns por toda a tua trajetória. Tu és inspiração também, pode ter certeza. Imagina, ficou muito Então contente. é isso, né, gente? Então, muito obrigado novamente. Espero que vocês tenham gostado do nosso Cefin Cast. Então, a gente realmente está trazendo profissionais muito capacitados, como a Suelen, para conversar com vocês. E a gente acaba aprendendo também, né, Gavi? Isso que é o legal. Então, coloque aqui nos comentários outros profissionais, outros assuntos que você gostaria também de assistir. E, lógico, compartilhem com outros colegas. Lembrando que a gente não somos concorrentes, somos parceiros e que vamos crescer todos juntos e melhorar aí a nossa saúde financeira do nosso país. Então, esperamos vocês no próximo Fincast. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.